E aí, gente, boa tarde. Estamos aqui iniciando a primeira aula do nível avançado. Acho que já tivemos a primeira aula do curso, que foi a aula inaugural, uma análise de conjuntura com o André Torcaski. E nós vamos estar tendo essa primeira aula aqui do nível avançado com o professor Edilson. Te agradecer, professor, mais uma vez por estar atendendo aí um chamado da UJS. É uma aula que eu considero fundamental, inclusive essa ementa, né, pensando assim, um currículo que o partido oferece, ele coloca no nível 2, mas num entendimento que eu tenho assim, dessa experiência de formação, eu vejo que a economia é sempre algo que, essa economia política, crítica da economia política, é sempre algo que a turma não consegue compreender muito bem. Né? Eu digo a turma e me incluo nessa turma. Inclusive, quando eu pensei essa aula, eu falei, pô, vou aproveitar que eu estou aqui lendo a crítica da economia política, eu vou fazer uma revisão com essa aula aqui. Porque um tema que acho que é base para muitos outros. Né? A teoria do valor é um debate fundamental no marxismo, enfim, na política no geral, na política econômica, acho que sustenta toda a tese, né, de boa parte da tese do marxismo, né, então por isso que eu acho que a gente abrir com essa, inclusive o próprio método, né, o materialismo histórico dialético, ele vai se desenvolvendo e evoluindo à medida que esses conceitos vão se apurando, né, então, o conceito de teoria do valor ele tem um impacto grande, inclusive na maneira como o marxismo estrutura seu modo de pensar e de analisar o que a gente chama do materialismo histórico dialético. Então, acho que essa aula é fundamental, precisa de atenção de todo mundo, por isso que eu vou passar aqui, antes de passar para o professor, como que vai dar a parte de tirar as dúvidas. Seguinte, nós vamos ficar nessa sala durante 1h40, o professor vai ter aí até às 15h40 para a apresentação inicial dele. Depois disso, nós vamos ter um intervalo de meia hora e a turma vai ter 20 minutos para me mandar as questões. E aí vocês vão mandar a questão no e-mail que eu vou deixar aqui ou no número de WhatsApp. E aí eu vou passar as questões para o professor, ele vai ter 10 minutinhos ali, professor, para dar uma olhada, organizar, e aí a gente volta numa outra sala, que aí eu vou mandar o link para vocês, eu vou mandar o link tanto aqui no chat quanto para os gestores, para tirar as dúvidas, e a gente vai ter 50 minutos para isso, porque 5 horas a plataforma a gente não consegue usá-la mais. Beleza? Beleza. Tranquilo, professor? Então eu vou aqui me despedir de vocês. Estou aqui no fone escutando. Qualquer problema técnico, eu estou aqui para. Então agora vocês fiquem com o professor Edilson Gracioli, ele mesmo vai se apresentar. Agora é contigo. Ok. Todos me ouvem bem? Perfeito. Bom, Isso, professor, só te falar, as pessoas elas não conseguem falar, entendeu? Ok. Então mas, é só. Mas você, Tá... Rafael, está me ouvindo, né? Isso, eu estou te ouvindo. Se tiver algum problema, eu te dou um feedback aqui. Perfeito. Bom, boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento, nessa aula online. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer ao JS por mais essa possibilidade de interação. Eu sou o professor Edilson José Gracioli, sou professor de Sociologia e Ciência Política na Universidade Federal de Uberlândia há quase 27 anos. Atualmente eu exerço a presidência do PCdoB no Comitê Municipal em Uberlândia, sou também do Comitê Estadual Minas Gerais e, neste momento, exerço também o mandato de vereador aqui na cidade de Uberlândia. Mas a minha função hoje aqui é desenvolver com vocês uma aula sobre economia política marxista, eu diria que mais especificamente economia política marxiana. Qual a diferença desses termos? Marxiano é um adjetivo relativo ao que o próprio Marx escreveu, formulou, elaborou. Marxista envolve não só a teoria do próprio Marx, como as teorias, as contribuições de outras formulações
como Engels, como Lenin, Gramsci, Poulantzas, Althusser, Lukács, enfim, uma gama bastante... Rosa Luxemburgo, né? Uma gama bastante ampla. Eu quero desenvolver aqui com vocês, seguindo a orientação que recebi da coordenação do curso, uma sequência de temas que, honestamente, é uma sequência bastante ampla, ousada, para o pouco tempo de que dispomos. Como se trata de um curso, assim, num nível avançado, eu estou supondo que as categorias mais básicas da minha exposição sejam de domínio, pelo menos, intermediário da parte de vocês, tá certo? Eu vou seguir um roteiro que está pensado e formulado por meio dessa apresentação de slides que começamos a ver agora. Então, eu vou desenvolver aqui categorias marxianas, ou seja, do próprio Marx, em economia política. Esses primeiros 4 ou 5 slides, eu vou passar rapidamente por eles, porque eles são apontamentos de natureza teórico-metodológica. Cuidado para não confundir concepção metodológica com técnica de pesquisa. Técnicas de pesquisa, várias concepções teórico-metodológicas utilizam as mesmas por vezes. Concepção teórico-metodológica é um posicionamento filosófico em relação ao seguinte: como é que o conhecimento é produzido? E, no campo marxista, começando, evidentemente, pela contribuição de Marx, prevalece essa abordagem que eu vou apresentar aqui. Eu estou usando aqui nesse primeiro slide uma metáfora, é um iceberg. A região visível, a empiria que pode ser observada, é só a ponta do iceberg. Abaixo dela, na região submersa, estão presentes os nexos determinantes, as relações sociais, os processos históricos. E aquilo que aparece na superfície é uma espécie de coágulo social. Todo concreto, toda a dimensão concreta da realidade é o resultado, é a síntese de múltiplas determinações. Da mesma forma como um coágulo, você olhando no seu braço ferido, tem uma casquinha sendo formada ali, você vê a casquinha, mas você não vê os processos subjacentes à casquinha. Na vida em sociedade é a mesma coisa. Toda categoria social, todo fenômeno histórico-social possui uma região aparente e possui uma região subjacente, que não é aparente. O aparente aqui não quer dizer falso, mentiroso, nada disso. O aparente aqui significa que ele não permite perceber imediatamente, sem mediações de análise, aquilo que está sustentando a própria região aparente. É o mesmo slide, só que agora um pouco mais sofisticado. Por isso que no slide anterior era um retângulo, agora nós estamos olhando de maneira mais aparada, em que as arestas já estão mais trabalhadas. A região empírica, ela é o ponto de partida. Se você quiser conhecer economia, Estado, raça, gênero, classes sociais, crise econômica, você parte daquilo que se vê, daquilo que é empírico. O empírico é sempre o ponto de partida. Marx valorizava muito o domínio dos pormenores da matéria, o domínio daquilo que é perceptível. O Marx nunca desprezou a empiria, mas ele entendia que a empiria por si só não garantiria um adequado conhecimento sobre o movimento realmente existente, sobre a vida como ela é, sobre a verdade efetiva das coisas.
Então, o ponto de partida é a empiria, mas por meio de mediações analíticas, de categorias que são operantes na realidade, que existem realmente. Quando eu falo trabalho, mais-valia, exploração, taxa de lucro, não são construtos teóricos, mentais, ideais apenas. Antes de se traduzirem em categorias de análise, a maioria das pessoas utiliza o termo conceitos. Essas dimensões têm existência real, exterior ao indivíduo que procura conhecê-la. Isso significa que no processo de conhecimento, para Marx, a realidade é anterior ao conhecimento que se produz. O conhecimento é a possibilidade, é a tentativa de se traduzir para o plano do pensamento o que concretamente existe. Agora, esse conhecimento ele nunca se dá de uma única vez. Ele se dá por meio de aproximações sucessivas. Então, retomando algo que o nosso moderador apontou aqui, ou seja, as categorias da economia política já foram vistas por vocês, mas elas podem ser aprofundadas, é exatamente isso. Eu estudo marxismo há 34 anos. E eu posso assegurar a vocês que, para preparar a aula de hoje, eu tive que ler, eu me aproximei mais ainda dessas categorias, desse conhecimento que elas nos permitem. O conhecimento, ele é adequado se ele conseguir produzir abstrações razoáveis. É muito comum, quando se trabalha numa tentativa de conhecer algo, é muito comum que apareça sempre aquela tentação. Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, isso. Gente, os exemplos são importantes, mas nós temos que fazer exercício de abstrações razoáveis. Se você ficar só no plano teórico, sem o pé na realidade, mas atenção, o pé na realidade não é essa bobagem pós-moderna de lugar de fala, eu me basto para saber o que vale ou não. Não é disso que eu estou falando. A totalidade social, ela é a realidade posta. Então, quando nós conseguimos elaborar abstrações razoáveis no sentido de terem conexão com as determinações realmente existentes, nós conseguimos desvendar os nexos determinantes, as relações. E aí nós retornamos ao ponto de partida, de maneira que agora eu posso olhar para a região fenomênica, para a região empírica, para aquilo que constitui a aparência e ler. O que quer dizer a palavra inteligência? Intolegere, ler por dentro. Eu consigo ir além das aparências, logrando a intelecção, a compreensão da essência. Bom, isso vale para cada fenômeno social. Aqui eu estou brincando com as cores. Nós sabemos que o verde decorre da justaposição do azul com o amarelo. Todo fenômeno social é um coágulo, é um resultado, é uma síntese de processos históricos e sociais, de conjunturas e estruturas. E esse fenômeno social é a inter-relação do que nós denominamos de dimensão diacrônica, ou seja, o desenvolvimento histórico, com a dimensão sincrônica, as formas de ser em cada momento. Então, se eu falo, por exemplo, escravidão, a escravidão deve ter algo de continuidade a ponto de nós identificarmos formas históricas de escravidão na Antiguidade Clássica, no Egito Antigo, na escravidão moderna, aquela ligada à acumulação primitiva do capitalismo, e mesmo formas contemporâneas de escravidão. Mas as formas de ser da escravidão em cada um desses momentos são diferentes. Então, o mesmo fenômeno social, quando eu levo em devida consideração o eixo da dimensão do desenvolvimento histórico e o eixo da dimensão
sincrônica das formas de ser em cada momento, aí sim eu estou pronto para falar algo procedente sobre cada fenômeno histórico. E esses apontamentos com os quais eu inicio a minha aula, eles preparam o terreno, porque nós vamos tratar de categorias marxianas de economia política, e cada uma delas vocês podem colocar como sendo este fenômeno social, ok? Vocês depois poderão ficar aí com os slides, eles são de domínio público, não é uma propriedade privada da produção intelectual, então eu não vou perder tempo de fazer a citação, as referências estão aí. Bom, então agora vamos entrar diretamente na nossa programação, que é uma programação, repito, muito extensa. Eu terei que passar de maneira rápida por várias categorias, supondo que vocês, por estarem no nível avançado, já tenham, em alguma medida, estudado a respeito delas. Bom, quando nós falamos em mercadoria, vamos começar dizendo o seguinte: não vamos naturalizar essa categoria realmente existente, mercadoria. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas. No tempo presente, nem tudo aquilo que se produz é mercadoria. Eu dou um exemplo. Para eu fazer um bolo aqui em casa, e eu falo isso com tranquilidade porque eu sou cozinheiro aqui em casa, o bolo que eu produzo não é mercadoria se for para o meu consumo. Agora, para fazer esse bolo, eu compro produtos que na nossa sociedade são mercadorias, porque mercadoria é um produto que já na sua concepção e na sua produção se destinam ao mercado. Então, isso me remete a uma primeira observação importante. Mercado não é uma criação do capitalismo. Havia mercado em outras formações sociais, em outros modos de produção. Havia mercado na Grécia Antiga, havia mercado em Roma, havia mercado na Idade Média. Só que esses modos de produção não produziam as coisas fundamentalmente para a esfera da troca. Ia para a troca aquilo que era o excedente, por exemplo, no feudalismo. O capitalismo não. O capitalismo tem uma economia de mercado. O Marx dizia lá no Manifesto Comunista, ele e Engels, a burguesia fez um mundo à sua imagem e semelhança. Tudo no mundo capitalista tende a adquirir a forma mercadoria, a configuração de mercadoria. Mas nós temos que ter clareza disso. O mercado é anterior ao capitalismo e pode ser que permaneça numa sociedade pós-capitalista. Agora, o capitalismo tudo produz, tudo formula de concepção, formata o direito, formata a política, formata os currículos escolares com vistas à esfera da troca do mercado. Dinheiro, a mesma coisa. O dinheiro não é uma invenção do capitalismo, né? O dinheiro, ao longo da história, foi sempre um bem intermediário de troca. Uma forma de permitir as trocas sem que os produtos intercambiáveis tivessem que ser necessariamente trocados entre as duas pessoas. Só que no capitalismo, o dinheiro é mais do que um bem intermediário de troca. No capitalismo, ele é um equivalente geral do valor, e aí depois, em outros slides, eu vou aprofundar esse tema. Agora, o que é que produz qualquer produto, seja ele bem ou serviço, é uma atividade humana chamada trabalho. Desculpem-me, mas não é a oração que vocês fazem, não é o aplicativo que vocês têm no celular, não é o devaneio pós-moderno de que a nossa sociedade é a sociedade da informação, como se a informação não fosse ela própria resultado do processo de trabalho.
A atividade humana que produz em qualquer sociedade bens e serviços é o trabalho. A mercadoria é a forma assumida por praticamente todo e qualquer produto sob o modo de produção capitalista. Já falei disso, então eu vou agora para o link entre este slide e o próximo. Toda mercadoria é a soma, é a articulação, é o imbricamento indissociável de valor de uso e valor de troca. Isso nos obriga a examinar cada um desses termos na sua particularidade e na sua inter-relação. O que é o valor de uso? Valor de uso sempre é definido pela utilidade, por isso que é valor de uso, pela utilidade das coisas. Coisas aqui estão entre aspas, porque eu estou me referindo tanto a bens palpáveis, tangíveis, que eu posso pegar, quanto a serviços. É muito interessante porque o Marx fala, desde o livro 1 do Capital, na indústria do transporte. O que é a indústria do transporte? Qual é o produto da indústria do transporte? É o serviço de deslocar pessoas ou mercadorias de um lugar para o outro. Não é outra coisa. Agora, a utilidade vinculada ao valor de uso de cada mercadoria, ela pode provir do estômago ou da fantasia. Essa é uma metáfora que o Marx utiliza logo nos 2 primeiros parágrafos do livro 1 do Capital. O estômago diz respeito às necessidades prioritárias, essenciais. Atenção! Prioridades essenciais são sempre socialmente determinadas. Não é algo equivalente a natural. As necessidades do estômago são as necessidades primárias, mas o primário aqui é sempre definido no âmbito de cada modo de produção, de cada sociedade, de cada tempo e de cada lugar. Ou da fantasia. O que é uma necessidade da fantasia? É uma necessidade criada artificialmente. Nós vivemos uma época de expansão ao extremo da propaganda, da publicidade, do marketing. Então, um produto, seja ele um bem ou um serviço, ele sempre atenderá a uma utilidade, ou do estômago ou da fantasia, nesse sentido dado por Marx. No capitalismo, o valor de uso é apenas um veículo do valor de troca. Como é que a gente constata isso? Alguém tem dúvidas de que o leite sempre é importante para a alimentação? Não, eu não tenho. Mas quantas vezes nós já vimos produtores de leite jogarem o leite fora? São situações em que o preço do leite cai por uma ou outra razão. Então, embora o leite continue a ser útil, ele não é mais vendido, porque ele não realiza o valor de troca como esperado pelo capital. Capital aqui como relação social, falaremos disso um pouco adiante. Mas eu quero avançar com vocês. Vejam aí nesse item 3, eu montei uma equação, certo? Uma expressão matemática. X de A igual a Y de B igual a Z de C, e tudo isso equivale, por hipótese, por exemplo, a 40 mil reais. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer aquilo que eu disse que não era para ser feito. 10 computadores equivalem a um carro, que, por sua vez, equivale a 200 sacos de soja. E tudo isso, num determinado momento, equivale a 40 mil reais, cada um dos termos da expressão matemática. Eu pergunto, qual é a substância social que determina a equivalência entre quantidades diferentes
de qualidades distintas. Como é que eu posso comparar 10 computadores com um carro, com 200 sacos de soja e dizer que tudo isso, neste momento, por hipótese, equivale a 40 mil reais? Qual é a substância? Certamente não é a utilidade do carro, do computador e da soja. Isso, nós estamos diante de dimensões qualitativas distintas. E também não tem a ver com a quantidade. Quer dizer, 10 não é igual a 1, que não é igual a 200. Por que que, então, nós podemos proclamar hoje que X de A equivale a Y de B, que equivale a Z de C, e tudo isso individualmente equivale a 40 mil reais? Porque há uma substância social chamada tempo de trabalho socialmente necessário, que neste momento, neste país, com a tecnologia disponível, equivale ao necessário para produzir 10 computadores, um carro ou 200 sacos de soja. Então, o tempo de trabalho socialmente necessário determina o valor de troca de uma mercadoria. Se por um acaso houver uma elevação do valor da força de trabalho, houver um incremento da tecnologia disponível, houver uma intensificação da jornada de trabalho, pode ser que no momento seguinte 2x de A equivalam a 40 mil reais. Percebe? Muito bem. Vamos avançar aqui. Lei do valor. Então, o tempo de trabalho socialmente necessário é a unidade de valor. É essa substância que determina o valor de troca de qualquer mercadoria. Eu me lembro nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, Domênico de Masi, um guru dos pós-modernos na área da economia, aliás, muito bem remunerado pela IBM para ser consultor mundo afora. Domênico de Masi fazia uma ironia e perguntava num dos livros dele: quanto de trabalho existe em um alfinete? Eu vou responder, senhor Domênico: o tempo de trabalho necessário para produzir um alfinete. Se milhões de alfinetes, se 1 bilhão de alfinetes forem produzidos em meia hora, o tempo de trabalho socialmente necessário para um alfinete será meia hora sobre 1 bilhão. É uma tendência de diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário? Claro que é. Ainda bem que é assim, né? Agora, não vamos confundir valor de troca com preço. Preço é a expressão monetária do valor. O capitalismo adora falar da lei da oferta e procura. No final do século XIX surgiu a teoria marginalista do valor. Isso aqui não tem a ver com criminalidade. É a teoria do valor marginal, como se o valor da mercadoria fosse definido à margem da produção, na esfera da troca, da circulação, do comércio. Não é verdade. O que pode oscilar no chamado mercado é o preço das mercadorias. O valor de troca é uma magnitude socialmente determinada e que não se altera. Circunstancialmente, uma mercadoria pode ser vendida acima ou abaixo do seu valor de troca. Ao longo de um tempo maior do que uma conjuntura específica, a tendência é que os preços das mercadorias se aproximem do seu real valor de troca, que é sempre socialmente determinado. Se houver um aumento da força de trabalho, se houver uma diminuição do valor da força de trabalho, uma alteração na intensidade, no patamar tecnológico, tudo isso impacta o valor de troca de qualquer mercadoria e, consequentemente,
pode impactar os preços. Por que eu estou dizendo pode impactar os preços? Eu moro aqui numa cidade, Uberlândia, em que descaradamente os postos de combustível praticam cartel. Eles combinam o preço do litro do combustível e não tem o que faça que se estabeleça uma concorrência entre postos. É óbvio que nós estamos diante de uma prática que anula a própria lei da oferta e procura, que o Marx reconheceu que tem validade em relação à economia capitalista. E isso em relação ao preço das mercadorias, não ao valor de troca. Quando a gente vai para o segundo tópico do capítulo 1 do Capital, o duplo caráter do trabalho materializado na mercadoria, vamos prestar muita atenção nisso, que essa é uma categoria decisiva. Vejam, o trabalho que produz um celular, um livro, um serviço na área da saúde, por exemplo, ele é um só. O mesmo trabalho simultaneamente produz o valor de uso e o valor de troca, porque valor de uso e valor de troca são dimensões indissociáveis realmente de uma mercadoria. Então, o processo laborativo, o processo que produz a mercadoria, ao mesmo tempo produz o valor de uso e o valor de troca. Agora, esse único trabalho indivisível, ele tem um duplo caráter. O processo de trabalho, na sua dimensão, no seu caráter concreto, o que quer dizer trabalho concreto? Um celular existe para fazer ligação, mandar o WhatsApp, fazer live. Uma garrafa d'água, né? O conteúdo dela serve para matar a sede. Evidentemente, a concretude de cada um desses produtos, que no capitalismo são mercadoria, é diferente uma da outra. O trabalho concreto, portanto, é o caráter do trabalho que se materializa na mercadoria quanto à dimensão qualitativa, vinculado à utilidade, ao valor de uso de cada mercadoria. Capacidades ou destrezas distintas produzem mercadorias com qualidades distintas. Então, quando eu adquiro uma mercadoria, ela tem uma utilidade específica. O caráter do trabalho que garante a especificidade de cada mercadoria, nós chamamos de trabalho concreto. E o que é o trabalho abstrato? Abstrato aqui não significa algo fora da realidade, não é isso. O trabalho abstrato é a dimensão quantitativa. Eu abstraio, eu deixo de lado as particularidades que garantem aspectos distintos de cada mercadoria e eu levo em conta o quê? O tempo de trabalho socialmente necessário. Para um investidor, faz diferença ele investir na produção de sapatos, na compra de jogadores de futebol, numa candidatura eleitoral? Não faz, porque para tudo isso ele leva em conta uma dimensão que se relaciona à valorização do seu capital. Então, o trabalho abstrato é esse caráter do trabalho que se materializa na mercadoria, mas que se relaciona à dimensão quantitativa. É uma substância abstrata, que abstrai, que deixa de lado as particularidades, as destrezas distintas de cada qualidade. Bom, se estivesse durante uma aula ou durante um semestre abordando esses temas, este seria o momento para interagirmos. Mas aqui nós vamos fazer a exposição toda e depois recolheremos as perguntas e as enfrentaremos.
Vocês têm aí um slide denominado as fórmulas MM, MDM, DM' e DD'. Eu vou tratar de cada uma delas ao longo de alguns slides. O que é MM? É uma troca sem a mediação de D, de dinheiro. É o escambo. Vamos supor que eu faça bolo, mas eu necessite de chimarrão. Se tiver alguém que produz chimarrão e tem interesse no meu bolo, eu e ele podemos trocar chimarrão por bolo sem mediação de dinheiro. Aliás, a humanidade, ao longo da história, realizou trocas muito mais por essa forma, por mais tempo, do que com a mediação de dinheiro. Agora vamos olhar para a nossa sociedade. MDM. M, mercadoria, D, dinheiro, M, mercadoria novamente. No capitalismo, MDM corresponde à fórmula do assalariado, daquele que vive da venda da sua força de trabalho. O capitalismo transforma a força de trabalho em mercadoria. E quem é desprovido dos meios de produção necessita trocar essa força de trabalho por um salário, por um dinheiro, a fim de que no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, tenha condições de subir na vida? Não. O assalariamento não é para ninguém subir na vida. O assalariamento é para que cada função da força de trabalho se reproduza como essa força de trabalho ao término de um ciclo produtivo. Então, para o trabalhador assalariado, desde que ele receba um salário equivalente ao valor de troca da sua força de trabalho, essa troca que ele faz da força de trabalho por um salário garante que ele, no momento seguinte, tenha condições de moradia, alimentação, transporte, lazer, saúde, educação, para continuar como assalariado. Mas qual é a fórmula do capital? A lógica do capital não é essa, de trocar 6 por meia dúzia. Então, vamos trabalhar a fórmula DMD', que é a fórmula do capital. O D inicial, ele é investido na compra de M. O que é M? O conjunto de mercadorias para qualquer processo produtivo. Ou seja, força de trabalho, os meios de produção. Aqui, por meios de produção, estamos falando matéria-prima, matéria já transformada, equipamentos, instalações, energia. Mas qual é o objetivo do capital? Ele quer obter uma variação, uma linha de D. Ele quer obter um D' maior que D. Ele quer que surja um delta D, uma variação de D, um D a mais. Então, nós precisamos, nesse momento, olhar para essa fórmula DMD' de uma maneira mais precisa. Vamos fazer uma aproximação mais efetiva. Porque muita gente confunde capital com dinheiro. Primeiro, eu já disse que dinheiro é anterior ao capitalismo. Segundo, capital é uma relação social. Capital é uma relação social que adquire diversas formas. Pode ser dinheiro, pode ser um volume muito grande de meios de produção, pode ser patrimônio. Só que dinheiro parado é, no máximo, entesouramento. O dinheiro se transforma em capital quando ele entra num circuito produtivo. Então, vamos aqui melhorar a análise da fórmula DMD'. Reconhecendo que D é capital, capital inicial.
não a banda de rock, mas o nome que se dá ao capital inicialmente investido. M é capital constante, meios de produção. E por que ele se chama constante? Se para produzir um celular eu preciso de uma série de componentes e eu adquiro um volume grande de cada um desses componentes, o valor de cada fração desses componentes presentes em um celular se transfere para o valor do celular sem variação. Por isso que é capital constante. Por hipótese, se eu, para produzir um carro, necessito de 1.000 quilos de metal, de aço, esses 1.000 quilos de aço comporão o valor de troca do automóvel na mesma magnitude dos 1.000 quilos de aço. Não varia. Agora, as mercadorias que o capital inicial compra não se restringem ao que nós chamamos de capital constante, mas também ao capital variável. O que é o capital variável? É aquela fração do capital com a qual se compra força de trabalho. E por que ela é variável? Porque o valor de... A força de trabalho não é uma mercadoria. Se ela é uma mercadoria, ela tem valor de uso e tem valor de troca. Como se define o valor de troca de cada função da força de trabalho? De um médico, de um gari, de um trabalhador na indústria, do trabalhador na mineração. Como é que se define isso? É a quantidade de insumos necessária para que aquele tipo de trabalhador se reproduza como aquele tipo de trabalhador. Só que esse trabalhador, ao longo do processo produtivo, ele produz uma magnitude de valor de troca superior ao seu valor de troca. Bom, então, D' é C'. O que é C'? É C mais V, ou seja, capital constante mais capital variável, mais a mais-valia. O Mzinho, o M minúsculo, é mais-valia. Desta forma, dm' deve ser agora expresso de maneira mais aproximada a como as coisas são, como CMC', ou de maneira ainda mais adequada, é C que adquire Czinho com Vzinho e que se transforma em C mais M, equação na qual essa variação de C é M, é mais-valia. É muito importante nós percebermos que em todo o ciclo produtivo de bens e serviços, essa é a fórmula do capital. Agora eu vou para a última dessas fórmulas aqui. D', ou de maneira melhor, C'. Percebam que entre D' ou C e C' não existe M. Não há mediação do processo produtivo de M. Se nós pensarmos lá na Idade Média, quem que vivia D'? E ainda não era capital, tá? Lá na Idade Média não era capital, porque capital é a forma burguesa de propriedade dos meios de produção. Lá na Idade Média, quem que fazia D virar D'? Sem a mediação direta da produção? A usura. O embrião dos bancos. Eu tenho um D, empresto para alguém e eu quero que ele me pague com juros. Eu não investi em produção coisíssima nenhuma. Quem emprestou pode até ter feito isso. Mas eu, como usurpador via juros, não produzi nada. Dando um salto na história. No capitalismo contemporâneo, qual é a fração do capital
que vive dessa equação D' ou C', é o capital financeiro, que busca uma valorização do capital inicial sem investimento direto na produção. Porque, na verdade, aquilo que adquiriu a forma dinheiro sempre nasceu na produção. E o capital financeiro, ele engorda, ele se nutre do processo produtivo. Se o processo produtivo para, o capital financeiro corre o risco de não engordar, a não ser que ele tenha um Estado que lhe garanta taxas de valorização, lixando-se se esse capital está atuando para incrementar a produção ou não. Acho que vivemos um tempo que demonstra claramente isso. Bom, eu vou entrar agora numa parte muito importante da exposição. Eu costumo dizer aos meus alunos que, se me derem essas duas taxas, eu explico a sociedade capitalista em qualquer uma de suas etapas. Eu vou falar aqui agora de taxa de exploração de mais-valia e de taxa de lucro. Vejam, capital variável V é aquela fração do capital com que se compra força de trabalho. Todas as formas de força de trabalho. Numa siderúrgica, você tem o pessoal da operação direta, o pessoal administrativo, os engenheiros, o técnico qualificado. Eles podem ter vínculos empregatícios estáveis, entre aspas, ou seja, de carteira assinada. Eles podem ser terceirizados. Agora eles podem ser trabalhadores intermitentes. Eles podem ser home office. Tudo isso é força de trabalho socialmente combinada. Depois eu vou aprofundar um pouco essa dimensão. Então, vejam. O capital variável é aquela fração do capital inicial com que se compra força de trabalho. O capital constante é aquela fração do capital com que são comprados meios de produção. Insumos, matéria-prima, matéria já transformada, energia, remuneração da instalação. O que é a taxa de lucro? Ou melhor, antes disso, o que é a taxa de exploração da mais-valia? É M sobre V. É aquele acréscimo de valor que no processo produtivo aparece em função da força de trabalho, do trabalho vivo, atuar sobre máquinas, equipamentos. Como é que nós podemos chamar máquinas e equipamentos? Trabalho morto. Porque uma ferramenta, uma máquina, um robô, um software, um aplicativo, tudo isso resultou de um trabalho pretérito, de um trabalho passado, de um trabalho morto, já objetivado. No novo momento produtivo, o trabalho vivo, a força de trabalho em atuação, opera sobre e com formas de trabalho pretérito, de trabalho morto. Ao término de um ciclo produtivo, todo trabalho vivo produz um valor superior ao seu valor de troca, ao seu salário, a mais-valia. Então, como é que nós medimos a taxa de exploração da mais-valia? É M sobre V. Como é que nós medimos taxa de lucro? Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. A taxa de lucro sempre é menor do que a taxa de mais-valia. O que significa que mais-valia não é igual a lucro. Por várias razões, mas a mais importante é essa que eu estou fixando neste momento aqui no slide da minha exposição. Quando eu pego uma fração e divido um numerador por um denominador, quanto maior o denominador, menor o resultado, correto? Então, a taxa de exploração da mais-valia
É uma fração matemática, é a divisão da mais-valia pelo capital variável. A taxa de lucro é a divisão do mesmo numerador, mais-valia, por um denominador que é maior. É o capital variável e o capital constante. Vocês já perceberam que o capitalista, isso vale para o capitalista individual, até as grandes sociedades anônimas, as grandes holdings, ele tem um problemão aqui, né? Porque quem é que produz a mais-valia? Não é o trabalho vivo? Não são homens e mulheres nas múltiplas funções da força de trabalho? Ora, então, para existir mais-valia, inevitavelmente tem que haver capital variável. Se não houver capital variável, a mais-valia é zero. Porque quem acrescenta o delta C, quem acrescenta a linha, não é o capital constante. É a força de trabalho, é o capital variável. Mas, além disso, do capitalismo não poder eliminar de forma absoluta o trabalho vivo, o capitalismo também tem que adquirir capital constante, meios de produção. Então, é muito interessante nós percebermos o seguinte. Lembrem-se do filme Tempos Modernos, com Chaplin. Você tinha uma linha de produção, cada operário uma tarefa, um outro operário outra tarefa, um outro operário outra tarefa. O que nós temos aqui? Nós temos capital variável, os operários, e nós temos capital constante, a máquina, a esteira, a matéria-prima. Mas se o capitalismo pudesse pegar essa linha de produção, transformar num U, de cabeça para baixo, e ao invés de ter 3 ou 4 trabalhadores, fazer com que um trabalhador opere as 4 máquinas ou faça as 4 funções, maravilha. Nós podemos ser contra o incremento tecnológico? Não. Nós, comunistas, queremos muito desenvolvimento tecnológico a serviço da humanização do trabalho e da vida. Vou fazer de novo aquilo que eu disse que não era para fazer. Vou dar um exemplo. Uma colhedeira de algodão colhe algodão conduzida por um trabalhador, ainda que remotamente, que já existe isso também, num volume equivalente ao trabalho de 250 homens ou mulheres na colheita do algodão. Isso é positivo ou é negativo? É positivo. Quanto menos tempo dedicarmos ao processo laborativo, melhor. O problema é que nas relações sociais de produção capitalistas, esse ganho de produtividade e essa possibilidade de maior tempo livre para todos não são socializadas. A riqueza que hoje pode ser produzida com menos força de trabalho, com menos tempo de trabalho necessário, ela não é socializada. E também o tempo livre não é socializado. Os poucos trabalhadores, relativamente falando, que continuam com vínculo empregatício estável, entre aspas, têm que trabalhar mais. A sua jornada de trabalho é mais intensa. Porque, permanecendo um número menor de trabalhadores, de trabalho vivo, de capital variável, esse número menor tem que dar conta de múltiplas funções. É a figura do trabalhador polivalente. Então, vamos continuar aqui nas abstrações razoáveis. Vamos nos lembrar que o capital variável é o tempo de trabalho necessário para que o trabalhador produza um valor de troca que volte a ele sob a forma de salário. Então, nós podemos dizer
que capital variável é igual ao tempo de trabalho necessário. A mais-valia, entretanto, ela é o tempo de trabalho excedente. É aquela fração da jornada de trabalho, ela pode ser pequena, pode ser enorme, pouco importa. Vamos fazer abstrações razoáveis. A mais-valia é aquela magnitude do valor produzido pelo trabalho vivo que excede ao valor de troca da força de trabalho. Então, é o tempo de trabalho excedente. Então, nós podemos dizer que a taxa de exploração da mais-valia pode ser medida de duas formas que são idênticas, dão a mesma coisa. A taxa de exploração da mais-valia é M sobre V, ou seja, tempo de trabalho excedente sobre tempo de trabalho necessário. Por isso que Adam Smith proclamou o grande mantra do capital: tempo é dinheiro. Aliás, recomendo que vocês assistam a um filme de ficção, O Preço do Amanhã. É bem interessante para ver como, na sociabilidade capitalista, mesmo naquela etapa de alto desenvolvimento tecnológico, de sofisticação da robótica, da nanotecnologia, daquilo que hoje nós chamamos de Revolução 4.0, no capitalismo, a lógica é sempre da ampliação do tempo de trabalho excedente e da diminuição do tempo de trabalho necessário. Por que que o industrial da cidade quer que os produtos agrícolas sejam baratíssimos? Porque, para a classe que vive da venda da sua força de trabalho, comer é um dos itens mais dispendiosos. E quanto mais barato for o produto que vem do campo, menos capital variável industrial da cidade tem que investir. Eu quero encerrar esse slide dizendo o seguinte: vou reafirmar algo aqui muito importante. Nós, comunistas, queremos uma sociedade emancipada, altamente desenvolvida, com grande produtividade do trabalho. Nós não queremos socializar a miséria, a precariedade. Nós queremos socializar a riqueza, riqueza produzida cada vez mais com menos intervenção direta da força de trabalho. Só que isso exige relações de produção que não estão dadas no capitalismo. Faço um parêntese aqui para indicar que vocês leiam os Grundrisses, que é uma espécie de rascunho do Capital, e vocês vão encontrar na edição brasileira, nas páginas 589 a 591. Ah, desculpa, eu peguei o livro errado aqui, um minutinho só. Na verdade, esse aqui, esse é os Grundrisses, né? Vocês vão encontrar nas páginas 598 a 589 a 591 da edição brasileira da Boitempo, um momento em que o Marx esboça o que seria uma sociedade altamente desenvolvida do ponto de vista tecnológico, emancipada. E o Marx vai dizer, numa sociedade desse tipo, o tempo de trabalho deixaria de ser a unidade de valor. Só que, atenção, o capitalismo não permite o advento desse tipo de sociedade. As relações sociais de produção capitalista são um entrave, uma camisa de força, um obstáculo ao pleno desenvolvimento das forças produtivas. E essa é a contradição de fundo. A nossa política tem que, inclusive, apontar para isso. É por isso que o nosso partido, embora lute contra todas as formas de opressão, de gênero, de raça, tem a centralidade na contradição capital-trabalho. O capitalismo pode até conviver com o fim de opressões, mas ele não pode ter o fim da exploração capitalista. Ele não pode ter uma política que coloque freios na lógica de extração do mais-valor, do valor a mais, da mais-valia. Vamos avançar aqui. Eu acho muito importante nós aprofundarmos agora para a dimensão
da categoria força de trabalho. Vocês vão encontrar lá no capítulo 5 do livro 1 do Capital, inclusive eu pedi para vocês lerem. Acho que pedi, não tenho certeza agora. O processo de produzir e o processo de produzir mais-valia. São duas coisas que não necessariamente são idênticas. Toda a sociedade produz tudo aquilo de que precisa por meio de alguma forma de trabalho. Nós estamos vivendo essa crise do Covid-19. É muito engraçado, né? Nós vemos empresários, intelectuais pós-modernos reclamarem, mas as pessoas têm que trabalhar. A economia não pode parar. Ué, como, cara pálida? Pega o seu aplicativo e resolva tudo. Leia o seu livro de autoajuda que está tudo beleza. Não. Sem atividade laborativa não existe riqueza. A riqueza não está dada. Ela é extraída pela mediação da força de trabalho. Então, o que é força de trabalho? É a capacidade física e mental de produzir. E é o dispêndio de energia física e mental para a produção de bens e serviços. Aqui eu faço um apontamento para dizer que a expressão mão de obra é uma aberração, se ela quiser ser sinônimo de força de trabalho. Por quê? Porque mão de obra é uma expressão que nos remete ao dispêndio de energia física apenas. Ora, em primeiro lugar, não existe nenhum gesto físico desprovido de algum nexo intelectual. O mais físico dos trabalhos requer um conhecimento sobre como realizar aquele movimento. Quem nos chamou a atenção para isso, além do próprio Marx, de maneira magnífica, foi Antônio Gramsci. Nenhuma atividade laborativa é estritamente dispêndio de energia física. Alguma dimensão cognitiva está presente. Mas, além disso, o grande problema da expressão mão de obra é que ela dá margem a que se negligencie como força de trabalho um conjunto enorme de capacidades produtivas, mais intelectualizadas. Então, trabalho manual, trabalho intelectual. Aqui tem um erro intelectual, né? Tem um I a mais aí depois do C, um erro de digitação. Trabalho manual, trabalho intelectual. Hoje é muito comum ouvirmos as expressões trabalho material, trabalho imaterial. Tudo isso são funções socialmente combinadas da força de trabalho. Vou dar um exemplo. O que é trabalho imaterial? Pesquisa, propaganda, publicidade, desenvolvimento de software. Tudo isso é chamado pela literatura de trabalho imaterial. Ora, todo trabalhador ou trabalhadora que atue dessa forma, em primeiro lugar, ele está atuando sobre múltiplas formas de trabalho morto, trabalho pretérito, trabalho já feito. Para desenvolver um software, você precisa de um hardware. Para você fazer uma pesquisa na indústria farmacêutica, para descobrir a vacina contra o Covid-19, você tem que utilizar conhecimento já estabelecido, insumos, equipamentos, reagentes. Então, essa distinção trabalho imaterial, trabalho material, precisa ser relativizada. E mais do que isso, não existe trabalho imaterial desconectado totalmente da materialidade.
Ninguém desenvolve marketing, propaganda, publicidade, pesquisa, sem ter em vista uma conexão com a produção material. Hoje está muito em moda essa ideologia do empreendedorismo, como se alguém pudesse acordar numa bela manhã e falar: vou empreender. Pronto, Fiat Lux. Ora, para você realizar algo, empreender algo, você tem que ter meios de produção. Ou você ou algum financiador vai fazer isso. E se você acha que entregador de fast food é empreendedor, basta olhar para o que acontece hoje. O grau de precarização de todas as funções de trabalho que vivem o processo de uberização da nossa sociedade. Volto aqui para aquilo que é mais interessante. Se a força de trabalho é a capacidade física e mental, o que é o trabalho? É o processo que coloca essa potencialidade em efetividade. Aristóteles falava em potência e ato. Nós podemos usar esse par de oposição, esse binômio que vem lá de Aristóteles, para falar o seguinte: a força de trabalho é a potencialidade física e mental. O trabalho é a atualização, é a efetivação dessa potencialidade, né? Sob distintas formas e combinações. Eu volto neste ponto. Quando nós falamos em trabalho, estamos sempre falando em trabalho socialmente combinado. Bom, nós estamos aqui caminhando para algumas categorias mais complexas. Mas o complexo sempre supõe o mais simples, né? É interessante, o Marx tem no Capital um momento em que ele fala assim: eu consigo entender a anatomia do homem a partir da anatomia do macaco, ou eu vou conseguir entender a anatomia do macaco a partir da anatomia humana? Se eu entendo o complexo, eu consigo lançar luzes para o mais simples. Mas eu não subo diretamente do mais simples para o mais complexo. Essa é uma diferença muito importante entre a economia política clássica de Ricardo, Adam Smith, James Mill, Sé, de um lado, e Marx, de outro. A economia política clássica olhava para grandes abstrações e achava que o método da investigação era o mesmo método da exposição. Então, ela começava a falar de população, de renda. Ora, você pode e deve partir disso e chegar às abstrações razoáveis. Mas, na hora de expor, o Capital do Marx, a obra O Capital, como é que ela começa? Ela começa por grandes abstrações como população, renda. Não. O capítulo 1 do livro 1 do Capital se chama A Mercadoria. A ordem da exposição do resultado da pesquisa é inversa à ordem da pesquisa. O Marx, de fato, na sua pesquisa, partiu lá do complexo para entender os elementos elementares. Mas na ordem da exposição, não. Ele começa dizendo que a riqueza na sociedade capitalista se mostra, aparece, se evidencia como um conjunto de mercadorias. E o que é mercadoria? É a forma elementar da sociedade capitalista. É a célula. Então, nós aqui estamos empreendendo uma investigação que nos permite, na ordem de exposição, começar com a mercadoria e chegar agora numa categoria mais complexa. Mas por quê? Porque nós nos apropriamos de um conhecimento já produzido
cuja ordem de pesquisa foi uma e ordem de exposição foi outra. Bom, qual que é mesmo a fórmula geral do capital? C, M, C'. Mas esse C' depois precisa ser C', M, C'. Esse C' depois precisa ser C', M, C', e assim por diante. Problema, na verdade, são vários problemas. Parte daquilo que é a mais-valia é apropriado pelos capitalistas para o consumo próprio. Uma outra parte volta para a produção, é aquilo que se chama inversão. E uma outra parte pode ser, por exemplo, investida na esfera financeira. Eu posso comprar títulos da dívida pública. Muitas vezes, os títulos da dívida pública remuneram o capital em taxas superiores ao circuito produtivo. E se o capitalismo fizesse esse ciclo sempre numa crescente, o que acontece quando isso se estabelece? As chamadas crises de superprodução. Olha que coisa absurda. A sociedade capitalista ela é a primeira que, em função do alto patamar tecnológico de que dispõe, produz mais do que é o necessário, mas isso convive ao lado da carência. Esse momento de Covid-19 evidencia isso. Crise de superprodução. 1929 foi uma crise de superprodução. Quando os produtores de leite jogam fora grandes quantidades de leite, é uma manifestação da crise de superprodução. É por isso que o capital, quando ele fecha um ciclo produtivo, crescentemente uma parte dele vai para a especulação financeira. Mas aí nós temos muitos problemas, né? Porque os títulos da dívida pública são pagos com recursos do Estado, mas de onde o Estado extrai os recursos para pagar, entre outras coisas, a dívida pública? Do processo produtivo. Então, o mundo capitalista é uma contradição em processo o tempo todo. E isso é particularmente grave quando ocorre aquilo que François Chesnais chamou de mundialização do capital. Né? A financiarização da economia. Quando o capital financeiro, que, como muito bem disse Lenin, em Imperialismo, fase superior do capitalismo, o capital financeiro resulta da fusão do capital industrial com o capital bancário. Quando o capital financeiro regula a economia, e ele faz isso hoje globalmente, em alguns lugares de maneira mais agressiva, em outros de maneira mais regulada, mas globalmente falando, o capital financeiro imprime a dinâmica. Hoje a exceção é a China. A China tem se mostrado robusta não só no combate ao Covid-19, mas à pujança econômica. Isso se dá por 3 aspectos somados. A China tem Estado Nacional forte. A China tem planejamento a médio e longo prazo. E a China valoriza imensamente a ciência. Ela não só sabe que a Terra não é plana, como valoriza o conhecimento científico. Por isso que a China está muito próxima
de dar o salto mais efetivo daquilo que nós chamamos de Revolução 4.0. Muito bem. Todas essas contradições, vejam que eu estou falando de aspectos geopolíticos a partir das categorias marxianas de economia política. Todos esses aspectos nos remetem àquilo que se chama composição orgânica do capital. Qual que é a tendência histórica do capitalismo? É aumentar o investimento em capital constante, em C, e diminuir o investimento em capital variável. Eu quero aqui citar um texto de Marx, anterior ao Manifesto Comunista. Manifesto Comunista, escrito a pedido da Liga dos Comunistas para Marx e Engels, publicado em 1848. Um ano antes, 1847, o Marx, numa polêmica estabelecida entre Proudhon foi contemporâneo de Marx, frequentava o mesmo círculo político, mas lá pelas tantas, Proudhon descambou por uma visão proto-anarquista. E o Proudhon, querendo ironizar a obra do Marx, escreveu um texto intitulado A Filosofia da Miséria. Esse Marx aí fica falando de assalariado, de operário, essa é a filosofia da miséria. E o Marx, com a sua fina, inteligente ironia, respondeu dizendo, ele escreveu um texto intitulado A Miséria da Filosofia. Né? A miséria da filosofia. Essa miséria da filosofia é uma cacetada sob vários aspectos, mostrando a centralidade da materialidade. E atenção, hein? Força material aqui não se resume à dimensão estritamente econômica. Uma concepção política pode se transformar em força material. Ou alguém duvida disso quando olhamos para o lugar que o fundamentalismo religioso com pretensões teocráticas ocupa contemporaneamente. Né? Mas retomando aqui Marx. Na miséria da filosofia, já para a parte final, na qual Marx analisa as coalizões, as uniões operárias, os movimentos operários, os sindicatos, o Marx diz assim, as greves, ele fala, a indústria sempre respondeu ao trabalhador qualificado em greve com inovações na pesquisa e na própria indústria. Claro, o capital ele se nutre o tempo todo, em todas as suas etapas, da extração da mais-valia. Mas a taxa de mais-valia será maior quanto menor o capital variável, M sobre V. Então, o desenvolvimento das forças produtivas, o próprio capitalismo empreendeu como resposta à rebeldia do trabalho. Ah, vocês vão entrar em greve? Muito bem. Nós vamos implementar agora o ensino à distância. Como se ensino à distância, EAD, fosse simplesmente as técnicas de comunicação e informação não presenciais, como esta que estamos utilizando. Não! A educação à distância, sob as relações capitalistas de produção, diminui drasticamente o capital variável. Um professor pode fazer mediação com 200, 300, 400, 500, 800 alunos. Ele vai intensificar sobremaneira o seu trabalho. Então, o problema é que a educação à distância é inevitável, né? Nós hoje estamos realizando essa aula online numa modalidade desse tipo. Mas para o capitalismo, a educação à distância não é algo que possa ser desenvolvido ao extremo. A lógica do capital é extrair mais-valia. Muito bem.
Então, a tendência histórica do capitalismo é aumentar o investimento em capital constante e diminuir o investimento em capital variável. Eu não trabalhei ainda com vocês duas outras categorias, capital circulante e capital fixo. Vou só fazer uma nota de rodapé sobre elas. O que é o capital circulante? É toda forma de investimento do capital que, ao término de um ciclo produtivo, circula totalmente. Então, o conjunto de matéria-prima para se produzir uma determinada mercadoria reaparece, né? E ele é todo consumido naquele ciclo. Mas uma máquina, um equipamento, um robô que custe caro, um alto forno numa siderúrgica, é o que nós chamamos de capital fixo. Por quê? Porque ele vai reaparecer no preço de cada unidade de coisa produzida na magnitude pequenininha, na fração, que é muito pequena, da sua depreciação. Então, se uma máquina tem, por hipótese, 10 anos de vida útil, pode produzir 1 bilhão de mercadorias por ano, 1 bilhão de unidades. A depreciação dessa máquina será em 10 bilhões de unidades, vida útil projetada por 10 anos. Mas vamos dizer que o concorrente inove tecnologicamente e faça com que esse equipamento mais antigo se torne obsoleto precocemente. Uma boa parte do capital fixo investida não é realizada, não é transferida, se torna obsoleto precocemente. É por isso que na constituição do capitalismo no século XX, no início do século XX, siderúrgicas, hidrelétricas, indústria petroquímica, quase sempre foram constituídas com capital estatal. Porque o capital estatal, ou melhor, o capital privado, não queria abrir mão de grandes, não queria ou até mesmo não podia, de grandes quantias, em relação às quais o tempo de retorno seria muito grande. Então percebam que essa ilusão de que o capitalismo decorre da livre iniciativa, do espírito empreendedor, ou como diria Weber, numa versão pior ainda, o capitalismo é o resultado de um modo de vida frugal, simples, poupador, metódico dos capitalistas. É isso que ele fala na Ética Protestante e o espírito do capitalismo. Isso é balela. O capitalismo sempre pressupôs o capital estatal. Vocês querem um exemplo definitivo disso? O capital mercantil. Como que ele foi constituído? Qual foi a força social que investiu grandes quantias na expansão marítima? Não foi o espírito empreendedor dos navegantes. Foi a coroa espanhola, foi a coroa portuguesa. Por que Cristóvão Colombo, que era italiano, chegou ao que nós chamamos de América com embarcações espanholas? Porque a coroa espanhola, o Estado espanhol, dispôs de recursos que a iniciativa privada, desde a chamada acumulação primitiva, não queria ou não podia dispor. Então vamos retomar aqui essa categoria composição orgânica do capital. O capital é orgânico, ele tem que combinar capital variável e capital constante. E ele combina dessa forma: diminuição do capital variável ao mínimo necessário. E ele tem que, para isso, investir em capital constante, para que, com poucos trabalhadores diretamente empregados, tudo seja produzido em grandes quantidades. Mas aqui precisamos ter um pouco de cuidado, porque muitas vezes
o capitalismo pode até empregar com carteira assinada poucos trabalhadores, mas ter um contingente de exército industrial, comercial, bancário, de reserva, à disposição para trabalhar sob formas hiperprecarizadas da relação de compra e venda da força de trabalho. É isso que explica a reforma trabalhista. É isso que explica o que o governo Bolsonaro agora quer fazer. Bom, então, a eliminação total do capital variável não pode acontecer sob o capitalismo, porque não há mais-valia, ou mais-valia igual a zero. Como que é a Lei Geral de Acumulação Capitalista e a Lei da Tendência Decrescente da Taxa de Lucro? Essa lei da tendência decrescente da taxa de lucro é uma das dimensões mais difíceis de comprovação empírica. Até porque a comprovação empírica quase sempre se prende a um período curto na história. E essa lei de tendência decrescente da taxa de lucro, ela é prolongada. Ela pode, inclusive, ter um declínio, mas conhecer momentos de retomada e depois volta a cair. É uma abstração razoável, mas muito sofisticada. Vejam, capital inicial sempre quer se converter em C', em C2', em CN'. Para isso, esse capital precisa extrair mais-valia com o menor investimento possível em V, capital variável, que é aquela fração com a qual se adquire força de trabalho socialmente combinada. Logo, se o capital variável diminui, a taxa de lucro precisa que o denominador diminua, porque a taxa de lucro é M sobre C mais V. Mas não pode eliminar V de maneira total. Porque o M só existe porque há um V, há uma força de trabalho que produz um valor de troca superior ao valor de troca seu. Volto então ao começo. Se toda mercadoria é valor de uso e valor de troca, se a força de trabalho no capitalismo foi aviltada à condição de mercadoria, ela tem que ter um valor de uso e ela tem que ter um valor de troca. Qual é o valor de uso da força de trabalho? O valor de uso da força de trabalho é produzir bens e serviços. Qual é o valor de troca? É a magnitude da riqueza produzida por cada função da força de trabalho que permita, sob a forma de salário, a reprodução dessa função da força de trabalho. Por que eu estou detalhando isso? Se nós pegarmos, eu gosto sempre de citar o caso da siderúrgica, porque a minha trajetória acadêmica foi estudando a Companhia Siderúrgica Nacional, o movimento operário em Volta Redonda. Muito bem. Se nós olharmos para uma siderúrgica, você tem lá os operários de chão de fábrica, os técnicos mais qualificados, os engenheiros, os diretores, o pessoal do setor administrativo. Vamos tirar os diretores de lado, porque mesmo na fase estatal, eles não são, não podem ser considerados trabalhadores. Ora, para cada uma dessas funções da força de trabalho, são necessárias magnitudes diferentes do trabalhador de chão de fábrica, do técnico qualificado, do corpo de engenheiros, do setor administrativo. É a mesma coisa que o relógio. Você pega um relógio mais simples, o valor dele é menor do que um relógio mais sofisticado. Então, a lógica capitalista é essa. Só que tem um problema muito sério. O capitalismo, ele
pode, e efetivamente tem feito, ele pode fazer e tem feito, uma brutal discriminação pelas relações de imperialismo. Na periferia do capitalismo, amplos setores da classe trabalhadora são remunerados abaixo do seu valor de troca. Os salários pagos estão abaixo do real valor da força de trabalho, de cada função da força de trabalho. Então, nós temos não apenas exploração da força de trabalho, nós temos um quadro de superexploração da força de trabalho. Isso permitiu, no campo marxista, que Rui Mauro Marini, Florestan Fernandes, desenvolvesse uma teoria da dependência marxista. Existe a teoria da dependência de inspiração weberiana, aquela formulada por Faleto, Fernando Henrique Cardoso, pela CEPAL. Mas no nosso campo há estudos sobre isso. Então, por isso que a gente nunca pode falar em salário justo. Você pode falar em salário digno. O salário nunca será justo, porque ele sempre será inferior ao valor de troca que ele produz. Tudo isso que estamos falando não foi alterado nas etapas do capitalismo quanto ao fundamental. As alterações são em relação ao seguinte: durante o welfare state, ou o período do desenvolvimentismo, a periferia do capitalismo não conheceu uma social-democracia, um welfare state, mas conheceu o seu arremedo, o desenvolvimentismo. Classes trabalhadoras ganharam salários dignos. Outras frações da classe trabalhadora, nem isso. E isso, em geral, por meio de vínculos empregatícios formais, carteira de trabalho assinada. O que nós conhecemos desde a queda do Muro de Berlim, desde a debacle da ex-União Soviética, é um intenso processo de precarização, inclusive dos vínculos empregatícios. O número de trabalhadores sem carteira assinada, trabalhadores na informalidade, é crescente. Mas isso significa que eles não são assalariados? Um uberista tem controle sobre o seu processo de trabalho? Não, ele tem que atuar de acordo com parâmetros da Uber. O resultado do seu trabalho pertence a ele? Não. Ele tem que entregar uma grande parte, parece que 25%, para a Uber. E ele está totalmente desprotegido quanto a uma série de aspectos. Então, não confundamos. O que está em diminuição não é a necessidade de trabalho. São formas formais de vínculo empregatício. É verdade que hoje nós dispomos de patamar tecnológico que nos habilitam, globalmente falando, a produzir muito com menos força de trabalho. Mas o caminho para que esse patamar tecnológico seja apropriado socialmente, coletivamente, é o caminho do socialismo, que é uma fase de transição a uma sociedade emancipada ou comunismo. Tanto no socialismo como tendência e no comunismo como efetividade, nós queremos que o tempo de trabalho necessário seja pequeno. Nós precisamos de uma sociedade altamente desenvolvida, mas que não tenha mais as amarras das relações sociais capitalistas, relações sociais de produção e de outro tipo também. Bom, essa é o meu último slide. Eu vou passar aqui um vídeo para que vocês tenham, inclusive, uma motivação, uma provocação durante o período de intervalo para elaboração de questões. Observem, isso aqui é uma instalação, é um trechinho de uma filmagem de uma instalação artística. Vamos assistir, depois eu vou provocá-los. Play vídeo.
que você achou agora? Professor, muda seu microfone para o vídeo. Pra passar. Oi? Oi? Desculpa, Rafael. Coloca seu microfone no mudo para o vídeo. Rafael, quero voltar aqui a falar todos. Ok, obrigado. Está me ouvindo, Rafael? Tá me escutando, tá ok. Então vejam bem. Ok, perfeito. Essa instalação, der Lauf der Dingen, uma expressão em alemão, significa o caminho das coisas. Eu quero que vocês pensem. Existe trabalho registrado por esse vídeo? Se existe, que formas de trabalho estão presentes? Se não existe, por que não existe? Essa é uma provocação para a gente poder pensar essas categorias da economia política elaboradas por Marx, que têm vigência na realidade, e vocês poderem ir ao processo de elaboração de dúvidas, de perguntas, levando em conta essa provocação sob a forma de vídeo. Bom, por enquanto é isso, eu passo aí a palavra para o Rafael, agradeço a paciência de vocês, espero ter sido claro e atender às expectativas, embora sejam temas, para vocês terem uma ideia, que eu desenvolvo ao longo de pelo menos um semestre aqui na universidade. Professor, muito obrigado. As pessoas estão elogiando muito aqui nos grupos. Acho que foi muito boa a aula. Ainda bem que a gente tem esse material aqui gravado. Primeira coisa, aproveitar ainda que essa boa audiência, avisar que a gente vai ter hoje, você que foi que inaugurou nossas lives no Instagram, hoje a gente vai ter com uma professora de economia da UFMG, a Débora, e ela vai falar um pouquinho sobre a situação macroeconômica do Brasil, falar algumas coisas sobre como essas contradições que vão surgindo, né? Não tenho
tem orçamento para aplicar, não tem que fazer política fiscal, enfim, como que essas questões vão surgindo aí para a gente. Agora a MP do Bolsonaro, que ele soltou essa de ontem para hoje, então ela vai falar um pouquinho. Hoje às 19 horas no Instagram da UJS, quem puder participar, vai ser uma entrevista boa. E aí, gente, vamos dar um intervalo de meia hora, a gente volta às 4h10, até a gente volta às 4h10. Até às 4 eu vou estar recebendo as dúvidas, podem mandar no e-mail que eu mandei no chat ou no meu WhatsApp, e aí eu vou passar para o professor e a gente vê aqui. Professor, a gente, se precisar, a gente pode passar um pouquinho das 5. Você tem hoje atividade, né? Mais à tarde, né? Um pouco das 5 dá para passar. Eu terei hoje, beleza, às 20 horas, eu terei uma live com a presidenta do Conselho dos Direitos, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui em Uberlândia. Eu vou debater no Instagram a relação entre violência doméstica e quarentena, tá? Mas dá um todo mundo dá para passar assim. E também hoje a nosso giro no Congresso com Orlando, que é toda quarta às 10. Ontem o Instagram estava com problema, vai ser hoje às 10 com a Karina e Orlando também. Se o professor também quiser assistir, essa é uma boa, ficar sabendo o que está rolando lá no Congresso Orlando, que um parlamentar muito bem articulado lá dentro, trazendo para a gente. Então, gente, o link para entrar na próxima aula já está aqui, e eu mandei também para os gestores estaduais. Vocês que podem, inclusive, clicar aqui, que já fica lá até a aula começar, vocês já podem deixar, tá no chat aqui, e recebendo as dúvidas no e-mail. Então, professor, te chamo daqui a 20 minutos para a gente para eu te mandar as perguntas, e às 4h10 a gente iniciar essas respostas, beleza? Ok, falou. Tá, valeu.